Olá, eu sou Dan Souza. E eu, Valério Gomes. E esse é o podcast Drops do Contador. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, nosso segundo episódio desse podcast Drops do Contador. E eu estou com ele, Valério Gomes. Somos sócios, empresários na Personaliza Assessoria Contábil, empresa que surgiu como solução para o seu problema empreendedor, que é o quê? Desburocratizar a sua contabilidade. E nós, como contabilidade digital, que é a nossa proposta, trabalhamos aí totalmente sem papel, gente, less paper. Só não é 100%, é 99,99% sem papel, porque tem alguns entes ainda que precisam de um documento assinado, né? Mas a maioria deles já estão totalmente digitalizados. Então a Personaliza surgiu com essa proposta de facilitar a sua vida. Então neste segundo episódio desta temporada do Descomplique a Contabilidade, nós vamos falar por que eu preciso de contabilidade. Por que você precisa de contabilidade? E aí, Valério, por que eles precisam de contabilidade? Cara, eu acredito assim, a pessoa está começando ali a atividade profissional dela, está em pleno crescimento dia a dia, está ganhando dinheiro e não sabe como pode se planejar melhor, não sabe como pode gerenciar todos esses ganhos que está tendo e no fim das contas... Às vezes ela nem sabe que sabe. Isso, exato. Sabe que precisa, né? Que precisa porque tem aquele outro que... Primeiro, né, que ela não sabe o momento certo de buscar uma ajuda, um auxílio. Ela não sabe qual é o momento para poder abrir uma empresa. E aí depois ela fica ali ganhando dinheiro e não sabe como ela pode diminuir os encargos que ela está tendo referente àquilo. Ou o pior de tudo, né, que acontece. E aí fica sempre à mercê de estar próxima de cair numa malha fina. Ela não está fazendo nada, só ganhando dinheiro e recebendo na conta. Tá lá, ganhando dinheiro. E aí é nesses momentos que você fala assim, que nós falamos, né, e nós acreditamos, e o empresário precisa, que ele fala assim, agora eu vou atrás de um profissional. Só que às vezes ele já está tão enrolado, que aí ele sente o baque na hora que ele pega para regularizar tudo isso. Sim. Mas ele precisa nesses momentos, quando ele está ali exercendo a atividade dele, em crescimento, e não sabe o caminho que precisa seguir. Ele precisa de uma orientação nessa parte contábil, fiscal, financeira. Então, como uma luz bem radiante assim na sua vida, empreendedor, e na sua vida, pessoa física, você que pensa em empreender, mas assim tem receio, porque eu acho que é um medo velado. Até eu vou abrir uma empresa, um CNPJ, me comprometer, e nós estamos aqui trazendo esta solução para você com dicas que podem ser valiosíssimas para a sua caminhada empreendedora. É engraçado ver as pessoas, elas têm esse medo, né, velado, assim, de eu vou abrir empresa, vou me complicar, é muita burocracia, é muito gasto, mas na verdade é o contrário. Tudo tem um gasto, tem um investimento, mas trabalhando com o planejamento correto, você vai reduzir, inclusive, a sua carga tributária. Porque, por exemplo, as pessoas, né, vamos lá, aos exemplos que nós temos. O profissional liberal, ele está aqui trabalhando, ele tem uma renda de 5 mil, a renda dele vai para 10 mil, mas ele continua como profissional liberal. E ao invés de se precaver, né, e já fazer esse planejamento antes desse crescimento, para que ele possa crescer ali já tendo a melhor rentabilidade do negócio, ele espera complicar a vida dele, né? Porque quando chega, as pessoas só lembram de que precisa do contador no imposto de renda. A pessoa física, né? Não sabe que precisaria mensalmente. Ou então, né? quando o CPF aparece lá bloqueado, suspenso, aí corre atrás do contador. Aí vai atrás do contador. Mas se houvesse assim esse entendimento, e eu creio que essa nossa proposta é de falar assim, você precisa e pode procurar um profissional contábil antes mesmo do seu crescimento, para que você possa planejar esse crescimento, para que você não trabalhe somente para apagar incêndio, né? As pessoas, por exemplo, elas querem
um decore, né? Aí elas buscam um contador. contador. Aí elas lembram que precisa, eu quero financiar um carro, financiar um apartamento. Mas e o meu imposto de renda? Aí quando vai pro imposto de renda, vê aquela pancada do leão, né? Não, e sem falar que a pessoa pede um decore, sendo que ela já poderia ter tudo aquilo regularizadinho, bonitinho, até melhor do que um decore, porque um decore hoje, apesar de que o contador vai lá, ele precisa assinar, mas ele não tem a mesma confiabilidade, ele não tem o mesmo sentido, né, de quando você está ali mostrando dia a dia a sua contabilidade ou mostrando dia a dia a sua gestão financeira e tendo isso declarado ao fisco de forma correta. O que é decore, velho? Mano, um decore é uma declaração que é feita por um profissional contábil, tá, com base nos rendimentos de um profissional, no caso um profissional liberal, um profissional autônomo, Sim. geralmente, certo? Uma pessoa física que exerce uma atividade e ganha dinheiro. E ela precisa dizer que ela ganha aquele dinheiro. Comprovar, né? Comprovar. Mas como é que ela vai comprovar? Às vezes você vai financiar uma casa ou um carro e o banco só quer que seja por um profissional. Porque você fala, mas está lá na minha conta bancária. O banco sabe que o dinheiro está lá, mas de onde Sim. vem esse dinheiro? E aí essa declaração ela vem para poder ratificar que você é esse profissional e você ganha seu dinheiro exercendo aquela profissão, e o contador vem e assina dizendo, essa é a sua declaração, esse é o seu decore. Pode entregar lá no banco, pode entregar lá na caixa para poder financiar sua casa, alguma coisa, e aí você está respaldado diante disso. É engraçado que as pessoas ainda têm uma visão um pouco deturpada sobre o decore e sobre o que o contador faz, né? Fala assim, por exemplo, a pessoa ela precisa comprovar a renda na faculdade, ela passou na faculdade e ela é um autônomo, né? E fala assim, não, preciso comprovar minha renda. Não, fala com o contador que ele faz o decore. É assim, gente, o decore, para a gente certificar que você tem aquele rendimento, a gente tem que ter a nossa assinatura digital. E vincula esse documento, lá no nosso conselho de classe. O decore não é simplesmente, não assina aqui. Não é assim, meu povo. Não é uma declaração simples. Por exemplo, o que vai trazer lastro, respaldar o decore. Exemplo, declaração do imposto de renda. Né, mediante os seus rendimentos anteriores, teve os seus informes de rendimento, que é o quê? É aquele documento que a empresa dá para você sobre o que você ganhou durante o ano naquela empresa. Isso é um informe de rendimento. Vai na sua declaração do imposto de renda, que a gente pega essa declaração, vincula no processo do decore, para dizer que você, de fato, recebeu aquele recurso licitamente. Sim. Né? Aí fala assim, mas eu tenho um bar, eu sou autônomo, como que eu vou fazer o decore? Da seguinte forma, você tem aquele controle diário do livro caixa, mesmo que seja aquele de bloquinho de papel, manual, que você coloca o que entrou, o que saiu, fechou o saldo um dia, assinou. Esse livro caixa, ele serve para comprovação do decore. Aí fala, não, eu não tenho o decore, mas você tem um carnê-leão como profissional, um nutricionista, por exemplo, que ele tem uma renda ali, ele atende os clientes e ele emite aquele recibo manual mesmo. Tem um carnê-leão. O que é um carnê-leão? A gente tá entrando nisso por quê, gente? É porque você sabe que você precisa da contabilidade. É isso que o contador faz. É o básico ali, quando você está iniciando a sua atividade profissional, são coisas que você vai precisar de um contador nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, é isso. E o carnê-leão é engraçado sem falar. Inclusive, muitos profissionais autônomos liberais nem sabem que precisam fazer. Gente, o carnê-leão, ele é como decore, é uma declaração que você vai fazer para a Receita Federal. Inclusive, é feito diretamente no site da Receita Federal. Lá tem uma aba Carnê-Leão, onde você vai informar os rendimentos que você recebeu de pessoa física. Aí, seja você um psicólogo que atende seus clientes, seja você um odontólogo, seja você um fotógrafo que tirou fotos ali, um advogado, recebeu um advogado, fisioterapeuta, rendimentos de aluguel entram nisso, você está recebendo de uma pessoa física, então ele vai entrar no carnê-leão, porque você é uma pessoa física, certo? Então o carnê-leão, ele é o documento que vai informar para a Receita Federal como você adquiriu sua receita a partir de uma pessoa física, certo? E o imposto que você vai ter que recolher mensalmente em cima disso. Por exemplo, você, psicólogo, exerce a sua atividade, teve ali X atendimentos, te rendeu aí 10 mil reais. Se você não fizer nada, você corre o risco de ter o seu CPF suspenso por conta da falta de uma declaração do carnê-leão, que era só você ter ido, entrado, preenchido com os dados do seu paciente, informando o CPF dele,
para que você possa oferir o imposto de renda, inclusive, naquele período ali, naquele mês que você fez aqueles atendimentos. E aí vai ser recolhido o seu imposto. E um ponto que eu acho que é um ponto de muita atenção quanto ao carnê-leão é que se você, psicólogo, ou você, odontólogo, precisou fazer o carnê-leão, exerceu a sua atividade, recebeu, não fez o carnê-leão, e aquele cliente seu precisou fazer esse informativo na declaração de imposto de renda dele no ano que vem, você não informou no carnê-leão, não teve a contrapartida, não surgiu de você, profissional, a informação para a Receita que você havia prestado aquele serviço. Aí o seu cliente vai fazer o quê? Vai lá na declaração de imposto de renda, para ele abater o imposto dele, sim. Lógico, ele pegou uma atividade que é abatida, é dedutível na declaração, ele vai e informa. E aí ele vai ter que botar os dados de você, profissional. Sabe aí vai acontecer o quê? Malha fina da Receita. Você deixou de fazer uma declaração importantíssima, de informar a Receita Federal e recolher o imposto que era devido naquele mês. Aí você fala assim, mas então só porque a Receita quer, eu vou ter que fazer o carnê-leão. Olha a grande vantagem de você fazer o carnê-leão. Se você não faz, você vai pagar o imposto de renda sobre 10 mil. Olha o exemplo que o Valério deu. Agora, se você faz o carnê-leão, você pode pegar todas as despesas inerentes ao seu consultório, ao seu escritório, à sua clínica e deduzir no seu carnê-leão. É como se fosse um lucro real. Não vou entrar no lucro real aqui agora, gente, depois, no outro episódio. Mas o que vai acontecer? Pega a sua receita menos a sua despesa do consultório, tá? A gente vai falar no outro episódio também sobre essa questão de separar essas despesas, né? Separando o que é do consultório e o que não é do consultório. Então pega o que é do consultório menos a receita do consultório e você vai pagar o imposto somente sobre o lucro. Então o carnê-leão mensal, ele vai te auxiliar, reduzindo também a sua tributação nesse sentido. Aí você fala, mas eu não tenho tempo de fazer carnê-leão, não sei nem para que rumo que vai, é de comer. Aí, sabe aquele meme? Por isso que nós estamos aqui. Acabou. Contador. Nós fazemos isso mensalmente para você. Se você precisa de carnê-leão, procure um profissional, um contador, para fazer esse serviço para você. E nós, da Personaliza Assessoria Contábil, nós prestamos esse serviço também. Né? Então, voltando lá atrás para o Decore, né, a gente precisa respaldar diante da pessoa jurídica. Por exemplo, um exemplo, um cliente me procurou para um decore para a escola do filho, né? A escola estava pedindo que ele tivesse uma comprovação de renda, então eu pedi para ele também precisa, se ele não tiver uma nota fiscal emitida, mas se ele recolheu como autônomo, se recolheu imposto de renda no carnê-leão, também serve como comprovação para que a gente possa assinar esse decore. Porque assim, gente, veja só, se não tiver comprovada a sua renda corretamente no decore, o conselho de classe ele vai no contador e ele fiscaliza, ele multa e pode até suspender a atividade do contador. Responsável solidário. Nós somos responsáveis solidários. Então veja a seriedade que é levado essa questão da contabilidade, a responsabilidade que nós temos enquanto profissionais da contabilidade. Sim, e voltando, né, ao tema do nosso episódio, por que você precisa de uma contabilidade, nós aqui em pouco tempo já falamos alguns quesitos que você já parou, talvez nem ouvisse falar o nome, nunca nem tinha ouvido falar de carnê-leão, e você precisa dele. Então você precisa de uma contabilidade para isso, para poder te dar a orientação necessária no momento certo, para que você não possa estar irregular diante do fisco, seja ele nas três esferas que a gente possui, municipal, estadual e federal. Você precisa, no exercício da tua profissão, recolher os impostos devidos e estar de forma adequada exercendo essa atividade. Porque você vai precisar comprovar renda em algum momento, né? Quero comprar um carro, procura um contador. Você quero vai fazer comprar um apartamento, procura um contador. Não vai conseguir comprar. Porque aí se não tiver o contador... Não financiar, não sei que você tem um dinheiro ali na lata. Não é puxando a sardinha pro nosso lado não, né? Mas você precisa de nós tanto antes, durante e depois da sua profissão. Você precisa do contador. Brincadeiras à parte, gente, o que nós fazemos é importante para que você tenha sucesso no seu negócio. Certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então é isso, meu povo. Esse foi o segundo episódio do nosso podcast. Fique muito à vontade para nos seguir nas nossas redes sociais. Você pode...
encontrar a Personaliza através do nosso site personaliza.pac.com.br. É esse o nosso site, produção? Personaliza-pac.com. Personaliza-pac.com é onde você nos encontra, vai estar na descrição desse vídeo, também vai estar na descrição desse podcast e também onde você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Obrigado, Valério. Que é isso, já parei dando um mexendo aqui, né? Se você ainda não viu o vídeo anterior, se você está no YouTube, corre lá, que ele é muito importante. Foi uma introdução para que você possa conhecer um pouquinho da gente, saber quem é o Valério, quem é o Dan, e saber também o propósito, né, desse podcast aqui, desse Descomplique a Contabilidade. Lá a gente tem uma introdução bacana onde você vai entender. E esse aqui é o segundo vídeo e vamos seguindo aqui até o próximo episódio. Até lá! Um abraço.